Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona desta maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Na história de hoje, Zagraz estava desanimado. Ele perdeu a confiança em si mesmo porque fracassou uma vez. Ora, todos nós fracassamos às vezes, mas nunca deveríamos ter medo de tentar de novo. E nunca deveríamos perder a confiança em nós mesmos. Como diz o velho ditado, nunca seja daqueles que nada tentam com medo de fracassar. Então, até a próxima, amiguinhos. Na história de hoje, vocês viram o que houve quando uma estranha apareceu no palácio. Ela demonstrou ser malvada e perigosa. É claro que ao transformar pessoas em animais, ela nos deu uma demonstração de sua maldade. Mas na vida real, é muito difícil saber onde está o perigo. Nunca aceite doces ou dinheiro de um estranho. Nem fale com eles. E não importa o que digam, nunca entre no carro deles. Coisas terríveis podem acontecer. O mais inteligente é sair andando. Ou como eu, sair flutuando. Ser o homem mais possante de todo o universo não é somente o que faz de He-Man um grande herói. Ser forte é bom, mas há uma coisa ainda melhor. Na história de hoje, He-Man usou uma coisa ainda mais possante do que os músculos para derrotar o esqueleto. E sabem o que é? Se vocês disserem o cérebro, acertaram. E tal qual o músculo, o cérebro é uma coisa que podem desenvolver para que dê mais força a vocês. Gostaria de conversar com você um instante sobre segurança. Quando nós vamos à praia, há salva-vidas para garantirem a nossa segurança. Guardas de trânsito estão nas ruas pelo mesmo motivo, para nos protegerem. Estas coisas são ótimas, mas nós não podemos contar sempre com alguém perto para nos proteger. Nós precisamos ficar o tempo todo pensando em segurança. Por isso, não se arrisquem. É muito importante quando estão atravessando uma rua ou dirigindo um carro. Pensem em segurança. Na história de hoje, eu saí em busca de minha mãe. Eu a encontrei, mas também aprendi uma coisa. Que o homem que cuidou de mim desde que eu era um bebê, que me amou como se eu fosse sua própria filha, é tão meu pai como qualquer pai poderia ser. Sejam eles nossos pais legítimos ou pessoas que decidiram nos adotar, isso não importa. Aqueles que nos protegem, que nos guiam e nos amam, a esses devemos chamar pai e mãe. E eles merecem o mesmo tipo de amor de nossa parte. Até a próxima. Vocês todos viram que os truques mágicos de Gorpo nem sempre saem como ele planeja. Às vezes voltam-se contra ele. O mesmo acontece quando se prega uma peça. Às vezes não sai do jeito que se planejou e você ou outra pessoa pode sair ferido. Para ter certeza, pense duas vezes antes de pregar uma peça em alguém. Pode não sair como você planejou e alguém pode acabar perdendo um dedo, ou um braço, ou até mesmo um olho. E nenhuma brincadeira vale isto. Até breve, então. Como acabamos de ver, o esqueleto voltou ao passado para tentar prejudicar as pessoas. Na realidade, ninguém pode voltar ao passado, isso é apenas faz de conta. Mas podemos aprender com o passado, com as coisas que tenham acontecido e tentar aplicá-las para melhorarmos como seres humanos. Lembrem-se, é o dia de hoje que importa. Portanto, tratem de fazer dele um dia melhor. Até a próxima vez, e He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte. Na história de hoje, o esqueleto tentou conquistar Eternia usando animais para fazer o mal. Os animais, como tudo na vida, devem ser tratados com carinho e respeito. Eu espero que vocês que possuem cachorros, gatos e até mesmo ratinhos brancos, lembrem-se disso. Quando ganhamos um animal, ganhamos também a responsabilidade, pois ele depende de nós. Mas podem ter certeza de uma coisa, quanto mais os amamos, mais retribuirão esse amor. Acreditem. Bem, está na hora de eu me mandar. Até logo! Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabem de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas. Todos nós cometemos erros e Una e Aran cometeram um grande. Mas quando perceberam o que haviam feito, não mentiram a respeito, não tentaram encobrir, e sim admitiram.
Como disse He-Man, é preciso coragem para admitir que está errado. Mas quando admite, você já deu o primeiro grande passo para se redimir. Claro, se vocês forem como eu, vocês nunca vão errar. Corpo. Eu acho que tá na hora de eu sumir. Eu acho que eu cometi um erro. Na história de hoje, viram como os anõezinhos foram enganados pelo disfarce da maligna. Aprenderam que as coisas más podem parecer boas e que devemos sempre ter cuidado e duvidar de tudo que não pareça direito. Mas há duas interpretações e é por isso que o ditado "não se pode julgar um livro pela capa" é importante. Significa que as aparências podem ser ilusórias e que não se deve julgar um livro ou as pessoas só pela aparência. É o que está dentro que realmente importa. Na história de hoje, pedi permissão a meu pai para fazer uma coisa que eu queria fazer. Quando ele não me deu permissão, fiz a si mesmo. Tive sorte. Não me aconteceu nada, mas podia ter acontecido. Talvez os pais não estejam sempre certos, mas se eles nem sempre nos deixam fazer o que queremos, há geralmente um bom motivo. De qualquer forma, acho muito bom ter alguém que sempre está querendo fazer o que é melhor para nós e nos ama bastante para dizer não, quando seria bem mais fácil dizer sim. Eu adoro correr nesta hora do dia. É, eu também. Faz com que me sinta próximo da natureza. E a melhor parte é que é um exercício maravilhoso. É o melhor, é claro. Deve-se consultar o médico antes de fazer qualquer exercício pesado. Exato, e depois começar com um pouquinho cada dia. Ah, eu só queria poder dizer isso a todo mundo. Acho que já dissemos. Dissemos? Veja você mesmo. E lembrem-se, tratem bem do seu corpo e isso será bom pra vocês. Falou e disse, He-Man. Agora o desafio até aquela árvore. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre coragem. Sabem, coragem não significa apenas ser destemido e enfrentar o perigo. Também significa ter força para dizer não quando alguns amigos tentam levar vocês a fazer algo que vocês sabem que é errado. Em resumo, coragem significa ter princípios e segui-los também. Haja o que houver. Até a próxima vez. Meus amiguinhos, o fruto desta árvore parece muito bom para se comer, não parece? Exatamente como muitas coisas que podem ser encontradas perto da sua casa. Mas as aparências podem enganar. Às vezes, coisas que cheiram agradavelmente podem deixar vocês doentes. Nunca provem ou comam qualquer coisa que não tenham certeza do que é. O melhor a fazer é perguntar a um adulto que conheça. Lembre-se, é melhor prevenir do que remediar. Até a próxima! Daimar foi um grande amigo, não é mesmo? E Gorpo não tinha ideia do que iria acontecer quando começou a se meter com feitiços. Mas ele logo descobriu que tinha feito algo que não poderia desfazer. Sabemos que na vida real não há feitiços nem demônios, mas há problemas. Assim como Gorpo, às vezes você vai estar diante de problemas muito grandes para enfrentar. Em ocasiões como esta, lembre-se que há muitas pessoas que realmente se importam com você. Portanto, fale com elas, diga a elas qual é o problema. É o primeiro passo para que os problemas sejam resolvidos. A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Chama-se amizade. Gorpo aprendeu que a amizade não pode ser comprada. Dar um presente pode fazer uma pessoa fingir que é sua amiga. Mas não se deixe iludir. Um verdadeiro amigo é alguém que gosta de você pelo que você é, não pelos seus presentes. Por isso, não tente comprar uma amizade. Seja você mesmo. E trate os outros com honestidade e respeito. Aí saberá que os amigos que fizer serão os verdadeiros. Na história de hoje, He-Man encarregou-se de salvar um planeta cujos recursos naturais estavam sendo destruídos. Infelizmente, o mesmo desperdício está acontecendo. Não em um planeta distante, mas aqui mesmo na Terra. Nós devemos respeitar as plantas e os animais antes que desapareçam, como alguns já têm feito. Nós devemos tratar de amá-los e respeitá-los antes que seja tarde demais. Na história de hoje, Gorpo se viu diante de uma decisão muito difícil. Sabe, quando somos novos, nossas decisões não são tomadas por nós. Mas quando crescemos, queremos tomar as nossas decisões sozinhos. E é assim que deve ser. Mas às vezes a coisa fica difícil. Muito difícil. E quando isso acontecer, é uma boa ideia abrir-se com outra pessoa. Alguém que goste mesmo de você. Como sua mãe, ou seu pai, ou talvez o seu melhor amigo. Desabafar com uma outra pessoa poderá ser de grande ajuda. Sabe, Gorpo, até que o Jeremy mudou as maneiras dele. Esteve agindo muito mal por algum tempo. Mas eu acho que o que ele queria mesmo é que as pessoas o notassem. Mas do que adianta ser notado se as pessoas não gostam do que veem? É isso mesmo. O melhor modo de atrair atenção é não procurar isso. Basta ser educado e prestativo. Então as pessoas não só notam você, como gostam de você também.
Vou fazer uma coisa útil agora mesmo. E o que é? Vou sumir. Na história de hoje, a linda voz de Celice impediu que o perverso Yog destruísse uma cidade. Não posso prometer que uma canção fará maravilhas por você, mas posso prometer que quando se sentir solitário ou triste, e todos nós nos sentimos às vezes, se você tentar cantar ou assobiar, ou talvez apenas sorrir, vai se sentir muito melhor. Palavra, tente e veja. Nos veremos em breve, ok? Até logo. Meu tio Montrock me ensinou muita coisa sobre magia, mas não apenas essa comum. Ele me ensinou a apreciar a magia que nos cerca. Por exemplo, tem que existir magia numa coisa tão bonita como o arco-íris. E sem dúvida, há muita magia na maneira como uma mãe cuida de seus filhos. Mas como meu tio disse, a magia mais maravilhosa de todas é simplesmente estar vivo. Até a próxima! Na aventura de hoje, Malek pensou que pudesse fazer o que bem entendesse, mas em vez disso, ele descobriu que quando se faz algo de errado, pode-se ficar impune por uns tempos, mas cedo ou tarde tem que se responder por isso. Felizmente para ele, Malek tinha amigos que gostavam dele e foram em seu socorro. Todos nós cometemos erros, mas fazer algo de errado quando se sabe que está errado realmente não faz sentido. Mais cedo ou mais tarde, a gente paga por isso. Até a próxima. Tchau. Hoje foi um dia de surpresas, e a maior de todas foi Esqueleto e He-Man trabalhando juntos. Unindo seus poderes, He-Man e Esqueleto conseguiram deter a semente do mal. Trabalhar com outras pessoas pode ser difícil às vezes, mas se você ouvir e respeitar as ideias dos outros, mesmo quando não concorda com elas, terá mais facilidade em realizar o trabalho e quem sabe talvez até você aprenda. Hoje eu escapei por um triz e tudo começou quando eu fiquei tão ansiosa para fazer o que queria que não parei para pensar no perigo e não quis ouvir ninguém que tentou me prevenir. Nós, os pais, nem sempre estamos certos, mas tentamos porque amamos os nossos filhos e queremos o que é melhor para eles. E vou lhes contar um segredo. Nós detestamos dizer não para uma coisa que de fato querem. Mas se o fazemos, temos uma razão muito boa. Tente lembrar-se disso da próxima vez que sua mãe ou seu pai lhe disser não. Puxa, sem dúvida eu me meti numa encrenca hoje. E tudo começou porque eu não levei a sério uma coisa que eu não entendia. Quando se está crescendo é natural ser curioso, mas brincar com coisas que a gente não entende é muito perigoso. Coisas como eletricidade, pílulas, frutinhas do mato. Brincando com isso, você está procurando encrenca. Mexa somente com o que você sabe que é seguro e você estará dando um grande passo para evitar acidentes. Até mais tarde. Como você viu na história de hoje, as pessoas podem mudar. Certo, Tila. Cipline sempre foi uma feiticeira perversa, mas ela foi capaz de mudar para melhor sua maneira de ser. Talvez haja alguma coisa em você de que você não goste. Um mau hábito, por exemplo. É fácil dizer, não posso mudar. Mas a verdade é que você pode mudar quase todo tipo de comportamento se você quiser. E o primeiro passo é dizer para si mesmo, eu posso. A história de hoje foi sobre o amor. Mas de um tipo especial, o amor que o pai sente por seu filho. E aposto que é o mais forte amor que existe. Porque não há coisa alguma que possa mudá-lo, não importa o que seja. Talvez, como o pai de Adam, seus pais achem um pouco difícil dizer, eu te amo. Mesmo assim, podem ter certeza de que amam. Além disso, deixa eu perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que vocês disseram, eu te amo pra eles? Tchauzinho! Puxa, desta vez eu exagerei mesmo. Comi tanto que não tenho mais lugar no meu estômago para o jantar. Aliás, vou levar dias para ter fome de novo. Não tem sentido comer tantos doces entre as refeições. Um tira-gosto tudo bem, mas não exagerem, porque senão não vão ter mais lugar para as 3 refeições saudáveis que devem fazer todos os dias. Não se entusiasmem pelos doces. Eu já me arrependi. Eu espero que tenham gostado da aventura de hoje. Mas sabem, a televisão não é a única maneira de se divertirem com uma história agitada. Há uma outra maneira. Chama-se leitura. E uma das coisas maravilhosas quanto aos livros é que eles lhes permitem escolher qualquer tipo de aventura que lhes agrade. Uma viagem com um astronauta, uma aventura com o grande detetive Sherlock Holmes, uma comédia, qualquer coisa. Pode achar tudo em um livro na sua escola ou na biblioteca do seu bairro. E talvez tenham bons livros aí mesmo na sua casa esperando para ser lidos. Rovar e Justin escaparam por um triz, não é mesmo?
Mas quando se é um explorador ou um cientista como Rover, animais selvagens são alguns dos muitos perigos que se enfrenta. E durante todo o curso da história têm surgido muitos homens corajosos e destemidos, prontos e ansiosos para serem os primeiros a enfrentar o desconhecido. Desafiam os perigos para que outros possam prosseguir sem medo. É a esses heróis desconhecidos que nós devemos tanto. Até breve com outra excitante aventura. Hoje nós vimos pessoas brigando por causa da fadinha. Mas no final, os poderes dela aproximaram essas pessoas. Talvez você se surpreenda em saber que todos nós temos um poder como o da fadinha. Você não pode vê-lo e nem tocá-lo, mas pode senti-lo. Ele se chama amor. Quando você se importa muito pelos outros, quando você é bom e gentil, você está usando este poder. E esta é mesmo uma mágica muito especial. Até a próxima. Por hoje é só. Hoje, He-Man decidiu entre cortar ou não cortar uma árvore. As árvores à sua volta não falam como a árvore do céu falava. Ou se falam, não aprendemos a ouvi-las ainda. Mas as árvores são seres viventes. E quando respeitamos uma árvore, demonstramos respeitar a própria vida. A vida é o mais maravilhoso presente. Aprendam a aproveitá-la e respeitá-la. E vocês serão muito mais felizes. Até logo! Hoje nós conhecemos pessoas que dormiram por mais de 200 anos. Bem, não precisamos dormir tanto, mas é importante dormir bem. E por isso, devemos lembrar de algumas coisas. Não comer muito antes de ir para a cama. Um copo de leite ou um pedaço de fruta é uma boa refeição antes do sono. Tente ir para a cama à mesma hora todas as noites. E evite qualquer exercício antes de dormir. E boa noite. Boa noite, Pacato. Tem ocasiões em que todos sonham em ser ricos e poderosos, mas o que ninguém pensa são nos problemas e nas responsabilidades que acompanham. E na história de hoje, He-Man foi testado e provou ser digno quando foi capaz de resistir à tentação de usar o seu grande poder em seu proveito próprio. Sendo assim, é tão importante saber quando não usar a força, como é importante saber como usá-la. Na história de hoje, minha amiguinha Rose se meteu numa grande encrenca. Ela cometeu um erro e fugiu, o que só piorou as coisas. Todos nós cometemos erros, mas fugir nunca é a maneira certa de resolver o problema. Por isso, quando cometerem um erro, admitam. É a melhor maneira que conheço de corrigir um erro. Até logo, amiguinhos! É mesmo gostoso passar um dia no bosque. E mais gostoso ainda, apreciar a natureza. Infelizmente, certas pessoas fazem coisas que prejudicam a vida das plantas e dos animais da floresta. Como Danavas na história de hoje. Roubando o ovo da mamãe Ro, ele perturbou a ordem natural das coisas. Portanto, quando estiverem em contato com a natureza, procurem apreciar. Mas tratem de deixar as coisas como as acharam. Assim, as outras pessoas poderão apreciá-las também. Há muito e muito tempo, surgiu um documento maravilhoso. Foi chamado de Magna Carta. Foi o primeiro grande passo para reconhecer que todas as pessoas foram criadas iguais. Outras leis surgiram para garantir esse fato. E ainda há os que querem ignorar isso. Felizmente, certas coisas só podem ser feitas quando trabalhamos juntos, sem atrito nenhum. E é assim que devemos ficar juntos. Certo? Certo. Na história de hoje, eu estive mesmo ocupado. Rapaz, essa doeu. Pode parecer divertido bater nas coisas, mas na realidade não é. E tentar usar a cabeça do jeito que eu uso não é apenas perigoso, é burrice. E você pode se machucar muito. Por isso, prestem atenção. Brinquem com segurança e quando usarem a cabeça, usem como ela deve ser usada. Para pensar. Na aventura de hoje, Stellan ficou preso numa velha construção escura. Teve que enfrentar muitos perigos, de demônios a monstros. No mundo de vocês, não existem demônios nem monstros. Mas lugares abandonados e escuros são perigosos. Prédios vazios ou cavernas podem atrair vocês. Mas podem ficar presos ou seriamente machucados em lugares assim. Por isso, afastem-se, mesmo que alguns amigos desafiem vocês a entrar. Se arriscar desse jeito não é coragem, é pura burrice. Às vezes, seriados de aventuras como este do cinema ou da televisão podem dar a impressão que disparar uma arma, lutar e se arriscar são coisas divertidas e excitantes.
E mais, que os mocinhos nunca se machucam. Mas na vida real as pessoas saem feridas. Até morrem quando lutam ou usam armas. Quando é de brincadeira é divertido e não há mal algum em imaginar grandes aventuras. Mas quando é pra valer, nunca se esqueçam que alguém sempre pode sair ferido. Até mesmo os mocinhos. Até mesmo você. Ei, Multi, posso lhe fazer uma perguntinha? É claro, Corpo. Eu nunca consigo me lembrar de nada. Como é que os atores aprendem as falas? Ensaiando. Nós praticamos repetindo e repetindo. É isso que você tem que fazer. Ao tentar se lembrar de alguma coisa da escola, repita para si mesmo muitas e muitas vezes. Ensaie sua mente igual um ator. Até logo, até logo, até logo, até logo. O que está fazendo? Estou tentando me lembrar de dizer até logo. Até logo, deu certo. O Corpo nos ajudou na aventura de hoje e aprendeu uma boa lição também. Ele fez uma promessa ao Senhor do Gelo que achou que não cumpriria, mas Adam provou que se deve cumprir as promessas. As pessoas nos julgam pela aparência, honestidade e pelo modo de agir. Essas coisas demonstram caráter. Quando você faz uma promessa e não a cumpre, demonstra mau caráter. Portanto, pense antes de falar e sustente o que disser. Dessa forma, o que disser será respeitado. Até a próxima vez. Fiquei triste quando perdi minha mágica. Tive medo que as pessoas não gostassem mais de mim, porque não podia fazer com que rissem ou dar presentes mágicos. Então, Adam me disse uma coisa. Você não tem que divertir as pessoas nem dar presentes para ser amado. Você é especial para nós, Gordo. E sabe, você é especial. Não precisa comprar presentes nem ser palhaço para gostarem de você. Assim saberá que os amigos que fizer são amigos de verdade. Que gostam de você por você mesmo. Na história de hoje, eu tive um sonho ruim. Vocês sabem, sonhos ruins e pesadelos todo mundo tem. E eles parecem que são reais, mas não são. Não são mais reais do que qualquer história inventada ou conto de fadas. Por isso, não se envergonhem, nem tenham receio de contar a alguém o seu sonho. Acontece a todos nós. E como muitas outras coisas, conversar com sua mãe ou com seu pai, quem sabe com um bom amigo, vai fazer você se sentir bem melhor. Até já pra vocês. Bons sonhos. Na história de hoje, nós vimos o professor encontrar um grande tesouro. Não era ouro, nem joias, mas algo ainda mais valioso. O conhecimento. Há muitos lugares onde se encontra o conhecimento, e um dos melhores e mais agradáveis é um museu. Os museus são verdadeiros depósitos de conhecimento onde podemos ver e apreciar coisas fascinantes. Há um perto de você e, portanto, vá visitá-lo. Lembre-se, conhecimento é força. E você pode ter a força também. Hoje, Corpo estava sendo perseguido por um robô malvado. Corpo ficou muito assustado, mas no final ele superou esse medo e ajudou He-Man a vencer o robô. Todos temos medo de vez em quando, mas não é nada do que se deve envergonhar. O medo é natural. Nos dá consciência de um possível perigo. Sem o medo, acabaríamos encrencados. Assim, nunca se sinta culpado porque teve medo. Ouça os seus temores e eles o afastarão das encrencas. Até a próxima. Tchauzinho. Houve um momento realmente maravilhoso na aventura que tivemos hoje. E eu aposto que sei qual foi. Foi quando o He-Man tirou aquela água do lago. Não foi isso, não. Bom, então deve ter sido quando o He-Man ergueu todo o topo da montanha. Aquilo foi incrível, mas não foi aquilo também. Bom, eu desisto. O momento mais maravilhoso foi quando Ted percebeu que devia enfrentar as próprias responsabilidades. E naquela fração de segundo, eu vi um menino se transformar em homem. Hoje nós conhecemos Neptu, um homem que queria ser um líder, e foi. Mas Neptu usou sua liderança para sua própria glória egoísta e no fim teve o que merecia. Para ser um bom líder é preciso muita responsabilidade. Mas quando você segue um líder, também deve ser responsável. Não faça nada errado ou perigoso porque alguém diz para você fazer. Pense muito antes de agir. Todos nós podemos ser líderes, mas podemos também escolher para nós o que é certo ou errado. Na história de hoje, os aquáticos temiam confiar em nós porque nós éramos diferentes deles. Aquático os fez pensar que nós éramos seus inimigos e isso quase causou uma tragédia. Nunca se deve julgar uma pessoa por sua aparência, porém pelo modo de se comportar. Porque o que está no íntimo de cada um é o que interessa, certo? Corpo, você está certo. Eu sempre estou certo.
Hoje a Tila cometeu um engano, mas em vez de tentar corrigi-lo, ela foi embora. Esse foi um engano bem maior. Cometer erros faz parte da natureza humana, mas castigar-se ou desistir por causa disso não é o jeito de consertar as coisas. A coisa certa a fazer é aceitar o seu erro e tentar não cometer o mesmo erro de novo. É bem mais inteligente do que fugir dele. Até a nossa próxima emocionante aventura. E por hoje é só. Nesta história, vocês viram o que aconteceu quando Yukens espirrou soprando acidentalmente o instrumento do mal. Ele estava brincando e não fez por querer, mas as consequências foram muito sérias. E é claro que não há um instrumento desse em sua casa, mas há muitas coisas que podem ser perigosas. Muita gente se machuca por não ter cuidado e por brincar com facas, fósforos, vidros e ferramentas. Por isso, o He-Man sempre diz, brincar é divertido, mas brinque com cuidado. Todos gostam de um bom jogo, e quando se joga, é natural que se tente ganhar. Mas algumas pessoas tentam tão desesperadamente que se esquecem da segurança, ficam agitadas, perdem a paciência e depois correm o risco de machucarem a si ou aos outros, jogando duro demais. Nenhum jogo compensa um ferimento, e quando você jogar, não fique tão ansioso para ganhar fazendo alguma coisa da qual se arrependerá mais tarde. Jogue com calma. Ainda bem que o corpo recuperou a minha espada hoje, senão o Príncipe Adam nunca mais seria visto. O homem de pedra que pegou a minha espada achava que ela o faria um chefe, mas ele estava errado. Uma espada ou qualquer outro símbolo não faz de uma pessoa um bom chefe. O que faz é inteligência, respeito pelos outros e um desejo desinteressado de fazer o bem. As pessoas sentem-se orgulhosas de um chefe assim. Por isso, se você começar a praticá-las, um dia você poderá ser um bom chefe. Até breve. O Gorpo, sem dúvida, teve uma aula de história emocionante hoje. É claro que eu sei que vocês não vão ter a mesma oportunidade de conhecer qualquer das pessoas famosas que viveram há muito tempo. Mas mesmo assim, lembrem-se que, assim como vocês, eles foram bem reais. Em sua maioria, as pessoas sobre as quais lemos nos livros de história tiveram uma vida bem emocionante. E é por isso que, para mim, a história é como... Bem, é como um grande conto de aventuras. E o melhor de tudo é que aconteceu de verdade. Bom, até a próxima! Nadar é divertido e bom para vocês, mas entrar na água pode ser muito perigoso tanto no seu planeta como no meu. Não é possível que vocês percam a memória como perder o corpo, mas a ameaça de afogamento é verdadeira. Por isso é importante conhecer as regras de segurança na água. Não faça brincadeiras na água e procure sempre nadar em lugar onde há um adulto vigiando. E nunca nade sozinho. Vá com um amigo. Procure nadar com segurança para viver e nadar um outro dia. Já passei por inúmeras situações difíceis, mas nenhuma delas tão difícil quanto tentar me dar bem com Maligna. No entanto, descobri que quando você tira o máximo de situações ruins, você pode sair um vencedor. Por isso, quando as coisas vão mal, em vez de sentir pena de si mesmo, procure solucionar com um sorriso. Talvez tenha uma surpresa quando vir o resultado. Até a próxima vez. Hoje, He-Man teve muito trabalho para ajudar os seus amigos dragões, e as provas de Brindle foram muito difíceis. Em uma dessas provas de coragem, ele foi desafiado a lutar, mas He-Man não quis lutar. O fato é que uma briga nunca prova nada. Tentar achar uma maneira pacífica de resolver um problema é normalmente a melhor solução. E se alguém o chamar de covarde ou de frouxo, não se incomode com isso. Na maioria das vezes é preciso muito mais coragem para não lutar. Até a próxima, amiguinhos. Hoje He-Man foi forçado pelo mestre do jogo a entrar num jogo perigoso. O mestre do jogo se gabava o tempo todo de ganhar e ficou zangado quando perdeu e disse que não era justo. Jogar pode ser muito divertido, mas se gabar quando ganha e se zangar quando perde estraga todo o divertimento. Depois ninguém vai querer jogar com você. Aceita a minha dica, seja um bom vencedor e um bom perdedor. Irá se divertir muito mais e as pessoas que jogam com você também. Boa sorte, amiguinhos, e até logo mais! No episódio de hoje, vimos que Xandor cometeu um crime. Mas quando ele teve uma chance de repará-lo, ele nem sequer perdeu tempo. É muito importante dar a seus amigos uma chance de reparar os erros que eles cometeram. É claro que se eles continuam errando, aí você pode até pensar se realmente os quer como seus amigos ou não. Porém, muitas pessoas conseguem perceber o erro que cometeram. E só precisam de uma segunda chance. Todas as pessoas merecem isso. Na história de hoje, eu estava furiosa com o Barão Grodd. Eu devia tentar conversar com ele sobre a caça ao unicórnio, mas não conseguia manter a minha calma. E quando se perde a calma, não se pode pensar claramente.
Todos nós ficamos com raiva às vezes, mas devemos aprender a controlar isto. É melhor manter-se calmo e resolver os problemas habilmente. Isto nem sempre é fácil, mas sempre é a melhor maneira de se resolver qualquer problema. Até a próxima vez. Tchau. Hoje, o mentor e He-Man nos mostraram o verdadeiro significado da amizade. Quando Rawhead estava doente, o mentor correu para o seu lado e fez tudo o que pôde para ajudar. E He-Man arriscou sua vida para atender ao mentor. Não gostariam de ter um amigo sempre presente para cuidar de vocês quando estiverem doentes, para ajudá-los nos momentos difíceis? A maioria de vocês tem. São seus 2 melhores amigos, sua mãe e seu pai. Hoje eu aprendi que não se deve julgar uma pessoa pela sua aparência. Só porque Cambra era diferente, eu me assustei e pensei que ele fosse um monstro. Mas ele demonstrou ser bonzinho, gentil e inteligente. E eu espero que vocês se lembrem que não se julga alguém por sua aparência. E não se acha graça porque alguém é diferente. As pessoas devem ser julgadas por suas palavras e por suas atitudes. Daqui pra frente eu vou fazer isso. E espero que vocês também... Na história de hoje, eu cometi o erro de não confiar no povo de Eternia apenas pelo fato de serem diferentes. Não podemos julgar um livro pela capa. Isso é, não podemos julgar as coisas somente pela aparência. E isso serve tanto para livros como para gente. Não gostar de uma pessoa por ela ser de uma raça ou de religião diferente é errado. As pessoas devem ser julgadas pelo que são, certo, Kitrina? Você tem razão, Adam, tem razão. Tchau. Na história de hoje, Gorpo aprendeu como é importante ter paciência. Eu não aguentei esperar para entrar no templo dos ancestrais e acabei causando muitos problemas para mim e para os demais. Alegro-me que tenha aprendido a lição. A propósito, eu creio que vou ver você no desfile amanhã. Amanhã? Puxa, teria que esperar até lá. Por que não podemos ir ao desfile hoje? Calma, Gorpo. Está bem, eu vou ter calma, mas não vai ser fácil. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Na história de hoje, meu pai assumiu a responsabilidade por uma coisa que ele não teve culpa. E ele não ficou por lá tentando culpar os outros. Em vez disso, ele fez alguma coisa para resolver o problema e conseguiu. Com uma ajudazinha do He-Man. Todos nós cometemos erros e quando fizermos, não devemos ter medo de admiti-los. E quando não tivermos culpa, bem, não percamos tempo tentando culpar os outros. Façamos o possível para corrigir o erro. Até breve. Hoje nós conhecemos Lord Todd, que aparentava ser uma pessoa boa e generosa, e Moak, que parecia ser um monstro. Mas aí descobrimos que Todd era um monstro e Moak era amável e bondoso. Vocês aprenderam que a bondade vem de dentro das pessoas. Lembre-se de não julgar as pessoas apenas pela aparência. O seu interior é que importa realmente. Até a próxima. Vocês todos viram como Fisto se transformou de uma pessoa ruim que ninguém gostava em um verdadeiro herói. Antes, ele só causava problemas. Na história de hoje, Fisto aprendeu que se você trata uma pessoa com respeito e cortesia, é provável que tratem você da mesma forma. Se você maltratar alguém, só vai conseguir o seu desprezo. Lembrem-se de um conselho. Façam aos outros o que gostariam que fizessem com vocês. Até logo, amiguinhos. Puxa, festa é uma coisa divertida e eu podia ter perdido a festa por ter fugido. Eu estava sentindo pena de mim mesmo, mas fugir não resolve nada. Todos têm problemas de vez em quando e às vezes parecem sérios. Mas sempre que tiverem um problema, não devem fugir. Tentem resolvê-lo. E como fazer isso? Uma boa maneira é pedindo ajuda a alguém. Socorro! Adam, mentor, pacato, socorro! Você está muito ocupado, hein, Gorpo? É que estou precisando ler muito. Ótimo para você, Gorpo. Sabe, quando você abre um livro, você está abrindo a porta de um mundo maravilhoso de informações e entretenimento. Estou encontrando tudo sobre ciências, dragões, esportes e principalmente sobre desenvolvimento físico. Você tem um livro sobre desenvolvimento físico? Não, mas ao carregar todos esses livros, estou ficando com aquele físico. Hoje aprendemos sobre a importância de se assumir responsabilidade e de se preocupar com o nosso próximo. Se você tem um amigo que precisa de ajuda, que está passando por momentos difíceis, faça tudo o que puder para ajudá-lo. Porque, como viram no episódio de hoje, não importa o tamanho do problema.
Uma pessoa ou qualquer ser vivo pode fazer uma grande diferença. Até a próxima. Eu gosto de correr através da planície. Eu também. É uma pena que nem todos os lugares em Eternia possam continuar naturais e intocáveis como este aqui. É verdade. Mas o progresso obriga mudanças. E às vezes tais mudanças exigem que derrubemos árvores a fim de levantar prédios. Por isso é importante reservar alguns lugares para que continuem naturais, onde as crianças possam brincar e onde possamos desfrutar as maravilhas da natureza. Alô, amigos. Na história de hoje tivemos um trabalho duro a fazer. E o único jeito de fazermos foi reunindo ajuda e trabalho. Existem alguns trabalhos ou problemas que são difíceis de se enfrentar sozinhos. Mas quando isso acontece, não se envergonhe de pedir ajuda e, do mesmo modo, quando alguém lhe pedir ajuda, dê-lhe a sua mão. A sua pode não ser tão grande quanto a minha, mas mesmo assim será muito apreciada. E se eu puder lhe dar uma mão, basta me avisar. Tchau. Como é que estão indo as coisas na estação meteorológica, filho? Há muito trabalho e muita responsabilidade. Mas sabe, parte do crescimento é aprender a ser uma pessoa responsável. Sem dúvida. O trabalho pode ser grande ou pequeno. É bom você saber que você é o tipo de pessoa em que se pode confiar para fazer o trabalho. É isso mesmo, Tila. Ser responsável significa que você pode cuidar de você mesmo. E isso é um grande passo para se tornar um grande vencedor. Na história de hoje, Snoopy aprendeu uma lição importante. Ele descobriu que quando os mais jovens e os mais velhos trabalham juntos, podem conseguir muito. Pessoas mais velhas têm experiência e podem ajudar os mais jovens se forem ouvidos. É por isso que vocês devem respeitar os mais velhos e ouvir os conselhos deles. Bem, Gorpo, desta vez você está certo. Eu estou sempre certo. Até a próxima. Na história de hoje, Stratos de Avion aprendeu o verdadeiro valor do perdão. Quando alguém faz uma coisa da qual não gostamos, pode ser duro perdoar. E é nesses momentos que devemos nos lembrar de que todo mundo merece uma segunda chance. Todos nós cometemos erros, e é aí então que é bom termos um amigo que nos entenderá e nos dará uma outra chance. Certo, amiguinho? Isso mesmo. Tudo bem, até a próxima. Na história de hoje, conhecemos pessoas com uma ideia muito estranha sobre diversão. Para se divertir, os Dharmi queriam fazer os dragões lutar e machucar um ao outro. Felizmente, isso não aconteceu. Amiguinho, não existem dragões no seu mundo, mas existem animais. E machucar ou atiçar um animal não é um modo de se divertir. Tratem bem os seus animais. Eu tenho certeza que vai ser muito mais divertido. Tanto para vocês como para eles também. Até a próxima aventura. Hoje vocês viram o que aconteceu quando o Ariete e eu começamos a discutir. Isso quase destruiu a nossa amizade. Foi sim, e eu estou satisfeito por sermos amigos de novo. Quando as pessoas perdem a paciência, frequentemente dizem coisas de que se arrependem. Por isso, se ficar zangado, tenha cuidado para não dizer alguma coisa que não queira mesmo dizer, alguma coisa da qual possa se arrepender mais tarde. Ainda bem que fizemos as pazes, porque agora somos mais amigos que nunca, não é, amigão? Claro, amigão. Hoje vimos um tremendo conflito entre duas forças oponentes e no fim a batalha foi vencida pela arma mais poderosa. Foi vencida por um simples ato de amor. Amor significa cuidado para com os outros e querer ajudá-los. Lutar nem sempre é a maneira de se resolver um problema. Pode provar quem é o mais forte, mas não prova quem está certo. E lembrem-se, às vezes é preciso mais coragem para não brigar. Até breve. Em nossa história de hoje, podemos todos aprender uma valiosa lição. Subterrâneos e seu povo subterrâneo odiavam todos os que viviam sobre a terra por causa dos atos de algum. É como jogar fora um barril de boas maçãs só porque uma delas está ruim. Isso, todos os dias vemos vários tipos de pessoas. Muitas são boas, algumas são ruins. Mas é injusto julgar todo um grupo somente pelos atos de outras pessoas, não é? Isso mesmo! Até mais tarde! Tila aprendeu duas lições muito importantes hoje. Ela aprendeu que tão importante quanto brincar é estudar e trabalhar. Mas também é importante reservar tempo para aprender como brincar com segurança. Isso mesmo, Duncan. Tila foi muito longe sozinha. E quando ela se viu em perigo, não havia ninguém por perto para ajudá-la ou para pedir socorro. Assim, quando brincar longe de sua família ou amigos, certifique-se de que alguém saiba onde você está o tempo todo.
Coragem e medo são dois instintos muito importantes. E devemos prestar atenção nos dois. Muitas vezes, ter medo é mais importante do que ser corajoso. Eu acho que eu era um gato duplamente medroso. Como assim, Pacato? Porque eu tinha medo de ser medroso. Ah, eu entendo. E agora como se sente? Oh, muito melhor. Agora eu só tenho medo de ser corajoso. Nem sempre a gente pode vencer. Até a próxima, amiguinho. Majestade, eu quero lhe agradecer por ter vindo nos salvar e por ensinar mais sobre pilotagem. Não há de quê, Tila. Ficaria surpresa com o que nós, os veteranos, podemos ensinar. Ainda nos lembramos do que é ser jovem quando pensamos que já sabemos de tudo. Bom, nem tudo. E por falar em ensinar, será que não me ensinaria a pilotar a sua espaçonave? Será um prazer, mas só se você me ensinar a pilotar o seu aparelho. Está combinado. Na aventura de hoje, o príncipe Esker fez uma importante descoberta. Ele descobriu que uma boa ideia pode vir de muitos lugares, mesmo de sua irmã. Sabem de uma coisa? Se você não ouvir os outros, você pode estar se privando de uma excelente ideia. Além do mais, onde está escrito que as grandes ideias vêm das pessoas grandes? Dê a todos uma chance de partilhar suas ideias. Sei que vocês vão lucrar se fizerem isso. Você tem medo de alguma coisa por acaso? Você tem medo de água ou de lugares altos? Eu tinha medo do escuro quando eu era criança. Alguns temores são bons se nos fazem ter cuidado. Medo do fogo pode evitar que você se queime. Medo de se machucar pode fazer com que pense 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Portanto, o medo não é uma coisa para se temer. Para dizer a verdade, ele é saudável. Portanto, não se preocupem. Somente os tolos não temem nada. Bom, infelizmente eu tenho que ir agora. Até a próxima vez. Aceitar um desafio não prova que você é corajoso nem esperto. Pode sim provar que é bem bobo. Porque na maioria das vezes você vai se colocar, ou a mais alguém, em perigo. O que é mais sensato é não aceitar o desafio e não se preocupar com o que as pessoas pensarão. Se você apenas fizer o que pensa estar certo, você sairá vencendo. Não aprenda do jeito pior, igual as crianças na história de hoje. Até a próxima. Até logo. Como estou contente por ter confessado. Fez muito bem, Goro. Só assim não vou pregar mais mentiras, porque uma puxa outra e outra e outra e não acaba nunca mais. Eu acho que foi uma boa lição pra você. Foi sim, eu aprendi. Eu botei em perigo a vida de muita gente. Mentira é sempre errado. Eu só falo a verdade daqui pra frente. Tem certeza? Claro que sim. Sabe, eu acho que você faz muito bem e isso não é mentira. A história de hoje foi sobre cooperação, trabalhar junto para fazer um serviço. Você já tentou levantar alguma coisa pesada? Com a ajuda de 1 ou 2 amigos, o trabalho se torna mais fácil. Se nos oferecermos para ajudar alguém no trabalho, essa pessoa pode ficar disposta a nos ajudar quando tivermos um serviço difícil a fazer. É assim que as pessoas cooperam, ajudando umas às outras a fazer as coisas. Um serviço chato e monótono pode ser divertido com a ajuda de um amigo. Experimente só. Até a próxima, amiguinho, e colabore. Depois que os anões ajudaram Jacó, ele resolveu ficar do lado deles quando estava em perigo. No final, ele pretendia partir porque estava acostumado a viver sozinho. Somente depois que descobriu que era mesmo necessário aos anões, Jacó concordou em ficar como seu chefe. É importante as pessoas saberem que as amamos e que precisamos delas. Você já abraçou seus pais hoje? Esta história demonstrou uma coisa importante. Como você é por dentro. Não importa que seja grande ou pequeno, alto ou baixo, gordo ou magro. Em outras palavras, dê sempre o melhor de si mesmo. E sabem de uma coisa? Eu aposto que tem uma porção de gente satisfeita do jeito que é. Você falou muito bem. Isso é o que eu sempre digo. Todos nós, de vez em quando, sentimos vontade de pregar uma peça em alguém, mas assim como o brincalhão aprendeu hoje, esse tipo de brincadeira às vezes escapa ao controle. Quando isso acontece, pode acarretar problemas. E a brincadeira não tem graça, pode ser perigosa e pode machucar alguém. Talvez você mesmo, assim, da próxima vez que pensar em pregar uma peça em alguém, não importa o quanto ela seja segura, pense 2 vezes nisso e não pregue a peça. Até a próxima, amiguinho. Hoje aprendi
aprendemos sobre a importância de ouvir os outros. Corpo! Um momentinho aí. O grande erro de Vulcan foi dar ouvidos à Maligna sem perguntar a He-Man a sua versão da história. Corpo! Antes de culparmos alguém por fazer alguma coisa, temos que primeiro pedir para ele contar a sua versão da história, porque às vezes nos enganamos sobre quem culpar. Corpo! Ouça sempre o que outras pessoas têm a dizer. O que você quer, hein, mentor? O jantar está pronto. Opa! Na aventura de hoje, vimos o que acontece quando decidimos sobre alguma coisa sem conhecer os fatos. Chama-se tirar conclusão apressada. E todos que fazem isso geralmente descobrem que concluíram erradamente. Foi o que aconteceu com Melacta. Se ele tivesse ao menos... Oi, Holly. Você quer dizer alguma coisa? Estou, sim. Mas não tire conclusões apressadas. Está ouvindo, Tila? É um bom conselho. E se alguém perguntar, pode dizer que um passarinho lhe contou. Até breve, amiguinho. Na aventura de hoje, Corpo foi avisado para não brincar com certos vidros. Corpo não quis atender e quase causou muitos problemas. Pode haver vidros assim também em sua casa. Este símbolo adverte que é veneno. Se parece com um esqueleto. E assim como o esqueleto, esse veneno só traz problemas. Pode deixar você muito doente. Portanto, se você vir uma figura assim numa garrafa ou caixa, significa sou perigoso. Não me toque. Seja cuidadoso e não vai se arrepender. Tchauzinho. Eu espero que tenham gostado da aventura de hoje. Não seria maravilhoso se tivéssemos uma roda do tempo de verdade? Poderíamos voltar para a Idade da Pedra e conhecer os verdadeiros homens das cavernas. Ou ir para o futuro e ver as coisas maravilhosas que estão por vir. Bom, nós não temos uma máquina do tempo. Ao menos não ainda, mas nós temos uma coisa igualmente tão boa. E ela se chama livro. Ler livros pode ser a sua máquina do tempo sobre qualquer época e lugar que escolherem. Por que vocês não experimentam? Vocês vão gostar muito. Na história de hoje, eu gostei de 3 coisas. A primeira, quando a malvada encantadora descobriu que não se pode fazer coisas ruins sem receber castigo. A segunda, quando o rei Randor encontrou o pai dele. Mas a que eu mais gostei foi o encontro do Adam com o avô. Os avós são pessoas muito especiais. Eles dão aos netinhos um tipo de amor muito especial. Logo, se você tem a sorte de ainda possuir um avô, uma avó ou até mesmo os dois, você é um felizardo. Até logo, amiguinhos. Fico tremendo só em pensar que eu quase traí você, He-Man, por causa do esqueleto. Mas você tomou a decisão certa, e isso é o que importa. A ideia de toda aquela riqueza era bem tentadora. Mas depois que eu descobri tudo, eu preferi ter a sua amizade, He-Man, e pacato. Na verdade, você fez de mim o garoto mais rico de todo mundo. E nós estamos mais ricos por conhecer você. Até mais tarde. Eu pensei que fosse muito mais fácil. Opa! Parece que precisa de mais treino, Corpo. Eu pensei que ser malabarista de circo era fácil. Se quer mesmo ser malabarista ou outra coisa qualquer na vida, tem de estar disposto a trabalhar nisso. Quando achar qualquer coisa que realmente queira fazer, faça um favor a você mesmo. Trabalhe nisso, trabalhe de verdade. Gaste bastante tempo adquirindo a necessária habilidade. E prometo a você que ficará surpreso como vai chegar a ser bom. Até a próxima vez. Até logo! Então, crianças, o que vocês aprenderam com essa história? E embora o Louie seja cego, ele é igualzinho a gente. E porque ele aprendeu a usar os seus outros sentidos, ele ajudou o He-Man. Isso mesmo. Só porque uma pessoa é cega ou então deficiente, isso não quer dizer que ela é inválida. Ela tem sentimentos e quer fazer tudo o que a gente faz também. E quem sabe poderão aprender tanto com ela, quanto ela com vocês. Hoje aprendemos que não deve existir esse negócio de vingança. Vingança é quando alguém lhe faz alguma coisa e você vai à forra. E ele vai à forra em você. E você vai à forra nele. E ele vai à forra em você. E você vai à forra nele outra vez. E ele vai à forra... Como vem, nunca acaba. Ninguém vai ficar satisfeito, afinal. A melhor coisa é discutir o assunto e começar do zero. E então, você vai dizer alguma coisa? Vou sim. Até a próxima. Aprendemos hoje que há maneiras certas e maneiras erradas de conseguirmos o que queremos. Se alguém tiver alguma coisa que você quer, um brinquedo, por exemplo, ou um doce ou uma bala, não tome simplesmente. Isso é roubo. Provavelmente vai provocar raiva na outra pessoa. Mas se você pedir em vez de tomar, ou se oferecer o que é seu aos outros, você vai ganhar muito mais do que deu. Talvez até um novo amigo. Certo, Corpo? Até a próxima. Às vezes, quando seus pais castigam vocês, vocês pensam que eles não amam vocês, mas não é verdade. Eles não castigam para ser maus, mas para ensiná-los. Querem que se lembrem do castigo e não tornem a errar. Se eu não amasse o Corpo, eu não ligaria para o que ele fez. Eu
me alegro que o mentor goste de mim para me corrigir quando estou errado. Senão, como eu iria aprender? Eu sei que ele me ama, mesmo que ele não diga isso sempre. Sim. É hora de irmos. Tchauzinho. Ser forte e poderoso é maravilhoso, mas sabem de uma coisa? Existem algumas qualidades muito mais maravilhosas. Coisas como imaginação e inteligência. Nessa história não foram os músculos de He-Man que nos salvaram. Foi a inteligência de Adam. Exercitem-se para que sejam o mais forte que puderem. É uma boa ideia, mas exercitar a mente lendo livros e também fazendo seus trabalhos escolares é também uma ideia muito boa. Pensem nisso. Hoje, Gorpo quase cometeu um erro tremendo por não ouvir aquela pequena voz que existe em nós e nos diz o que é certo ou errado, nossa consciência. Quando Gorpo decidiu impressionar Driele, ele suspeitou que podia haver alguma coisa errada. Sempre que estiver em dúvida sobre o que deve ou não fazer, pare um instante e ouça a sua consciência. Ela geralmente nos diz o que é certo ou errado. Mas caso você continue em dúvida, fale sobre isso com sua família ou outra pessoa que goste de você. Até a próxima. Sabe, para a pessoa crescer, ela tem que aprender a respeitar a propriedade alheia. Quando o baixinho perdeu todo o seu dinheiro jogando, ele jogou propriedade alheia. E foi aí que as coisas foram de mal a pior. Se vocês quiserem usar alguma coisa que pertença a outros, peça-lhes permissão. Do contrário, estarão fazendo uma coisa muito errada. Está certo, Gorpo? Tem toda razão. Hoje aprendemos que às vezes nossa responsabilidade pode parecer grande demais. Quando um trabalho parece maior do que nós, é fácil desanimarmos, desistirmos. Mas às vezes, se você tentar de verdade, você o fará. E quando chegar o ponto de existir só uma coisa que todos esperam de nós e que nós não temos certeza de realizar, façam o melhor. Até a próxima. Em nossa história de hoje, Scourge aprendeu uma importante lição. Scourge exagerava e inventava histórias que causavam problemas às pessoas. Mais tarde, quando precisou que as pessoas acreditassem nele, não acreditaram. Scourge inventava histórias para que todos o julgassem importante. E ele acabou aprendendo que somos todos importantes. Todos sem exceção. Até logo, amiguinhos! Hoje vamos falar sobre segurança. Acidentes não acontecem apenas aos outros, podem acontecer a vocês, mas vocês podem fazer coisas para evitar os acidentes. Usem o cinto de segurança quando viajarem de carro, pois pode salvar suas vidas e evitar ferimentos. Eu sei que já lhes disseram para não brincar com fósforos ou com fogo. O fogo pode queimar seus brinquedos, sua casa, sua família, vocês. Portanto, tenham juízo e pensem no que estão fazendo. É melhor ter sempre o maior cuidado. Às vezes pensamos que as pessoas são totalmente boas ou totalmente más. Não deveríamos. Poucas pessoas são totalmente más. Pode ser difícil de notar, mas se você olhar bem, esteja certo que encontrará alguma coisa boa em todas as pessoas. E para começar, não se deve julgar as pessoas pela sua aparência, mas sempre pelo que elas fazem. As ações falam mais alto que as palavras ou aparência. É uma coisa para refletirmos. Até logo! Você conhece alguém que desobedece os pais como Jono? E isso pode ser perigoso, pois alguém pode ser prejudicado se alguma coisa sair errada. O preço que a pessoa pode pagar pela desobediência pode ser muito caro, magoando alguém que amamos ou coisa bem pior. Quem desobedece muitas vezes se prejudica, às vezes até morre. Procurem sempre obedecer aos seus pais. Seus conselhos sempre são muito bons. Peçam sempre a orientação de quem sabe. Até a próxima vez. É uma pena, mas às vezes as pessoas acham que fazer a coisa certa dá muito trabalho. Quando um amigo tem problemas, não há tempo de pensar se deve ou não ajudar. Simplesmente ajude e, às vezes, seu amigo vai acabar ajudando você. Lembre-se que toda vez que ajudar alguém, a boa ação voltará pra você. Às vezes de uma forma que nem imagina, mas volta. E outra coisa, não tem nada no mundo como o sentimento de saber que fez uma boa coisa pra outra pessoa. Até a próxima! Hoje quero falar a vocês sobre vencer e perder. Quando o Granamir travou a terrível disputa com outro dragão, ele venceu de maneira limpa e justa e parou. Ele o deixou porque quando alguém se aproveita por ter sido o vencedor, ele de fato perde. Lembrem-se, é importante ser um bom perdedor, mas às vezes é igualmente importante ser um bom vencedor. Vencer não nos dá o direito de sermos grosseiros. Até a próxima.
Por acaso vocês já imaginaram como seria se o tempo parasse? As flores e as plantas não desenvolveriam todo o seu potencial. E nem vocês também. O tempo é importante para todos, para as plantas, animais e para vocês. À medida que vocês crescem, vocês aprendem. E à medida que aprendem, vocês mudam e se desenvolvem. E esse desenvolvimento é o fator que determina o seu futuro. Portanto, o tempo é amigo de vocês. Usem seu tempo com sabedoria e desfrutem todas as boas coisas que a vida tem a oferecer. Hoje descobrimos que conseguir-se o que se deseja nem sempre é uma boa coisa. Quando gostamos de alguma coisa, especialmente uma coisa doce, é fácil querermos mais e mais. Mas quase todas as vezes, quando se quer alguma coisa em demasia, não importa o quanto queremos, vamos descobrir que vai nos fazer mal. Da próxima vez que você quiser um doce, lembre-se, não se deve exagerar em coisas desse tipo. Menos eu, não é mesmo, mentor? Falaremos sobre isso depois. Até a próxima. Bom, Corpo, você aprendeu a lição? Claro que sim. Às vezes os contos de fadas se tornam realidade. A minha lição foi mais difícil. Com a ajuda de Tila, eu aprendi a não olhar para minha feiura. Porque a verdade é que não importa a sua aparência. Você é feio ou é bonito de acordo com a sua atitude. Uma lição difícil, sem dúvida. Mas você aprendeu bem. Olá, crianças. Eu quero falar com vocês sobre o desenho de hoje. Vocês me viram fazendo truques com meus inimigos, vários truques, e foi bem divertido. Mas às vezes, quando alguém tenta pregar uma peça em outra pessoa, não é divertido. Muitas vezes podemos assustar ou machucar nossos amigos, por isso tomem cuidado e deixem os truques com profissionais como eu. A história de hoje foi uma fantasia. Vocês sabem que a Terra nunca correu perigo. Mesmo assim, podem aprender uma coisa importante com essa aventura. André e o Coronel jamais teriam cumprido a missão se He-Man e seus amigos não tivessem se unido para ajudá-los. Ajudar os outros é uma coisa maravilhosa. E quando faz isso, está ajudando a si mesmo. Para começar, faz você se sentir bem. E quem sabe, na próxima vez, quem pode precisar de ajuda é você. O ser humano adora exagerar. Aí, He-Man colocou uma ponte em todo o desfiladeiro. Sabe, aquela ponte devia ter uns 100 metros no mínimo. 100 metros? Ora, aquela ponte tinha no mínimo uns 200 metros. Creio que enquanto houver pessoas, umas vão exagerar e outras vão acreditar e espalhar boatos, o que torna difícil saber o que é verdadeiro e o que é falso. O importante é usar o bom senso e não acreditar em tudo que ouvimos. Isso mesmo. Portanto, até a próxima. Tchauzinho! A caminho da cascata mágica, Adam e Gorpo descobriram não apenas o segredo do guardador do portão, mas uma importante lição. Na caverna, Adam estava muito longe para pegar sua espada e Gorpo, sem poderes, não tinha força para arrancá-la. Mas quando trabalharam juntos, combinaram suas forças e realizaram o trabalho. Não é preciso ser o maior ou mais forte para se ajudarem uns aos outros. Cooperação é quase sempre melhor que... Opa! Melhor às vezes. Devem se lembrar no momento em que meu pé escorregou quando eu escalava a rocha íngreme. E de Philip, quando tropeçou ao fugir da aranha e ele caiu num precipício enorme. Quando vocês estiverem escalando, andando ou correndo, tem que ter sempre muito cuidado. Olhem onde pisam para não escorregar nem se machucar. Lembrem-se, o importante não é chegar rápido, mas chegar em segurança. Tchau! Hoje Faren aprendeu uma valiosa lição sobre a diferença entre fingir e mentir. Todos gostam de fingir, mas quando alguém começa a fingir como Faren fez, isso é mentir. E cedo ou tarde, a nossa mentira acaba sendo descoberta. Todos irão acreditar em você quando você estiver dizendo realmente a verdade. Portanto, lembre-se, diga a verdade e seja você mesmo. Mas que ótimo! Isso quer dizer que eu não terei mais que ser o gato guerreiro. Nada disso. Desculpe, amigão, mas vai ter sim. Até a próxima. Todos nós gostamos de dar e receber presentes, mas se um estranho tentar lhe dar presentes, diga não, obrigado, e recuse. Não aceitem nem brinquedos de estranho, não é aconselhável. Aprendeu uma lição importante, Gorpo. Tem mais uma coisa que eu não vou esquecer. E o que é? Da próxima vez que alguém pedir para eu guardar segredo de He-Man e meus amigos, saberei que alguma coisa está errada. Tem razão, amigos não devem guardar segredos uns dos outros. Até a próxima. Na aventura de hoje, Arvela estava tão ansiosa em ajudar o pai que não se importou se o modo como agiu era certo ou errado. Mas ela descobriu que fazer uma coisa errada jamais soluciona coisa alguma.
Sabem, de vez em quando nós temos problemas, mas o modo como tentamos resolvê-los pode ser a diferença entre livrar-se deles ou torná-los maiores ainda. Eu espero que se lembrem da história de hoje. Assim, na próxima vez que alguma coisa sair errada, vocês resolverão o problema do modo certo, de um modo honesto. Até a próxima vez. Algumas pessoas pensam que o único modo de resolver diferenças é brigando. O esqueleto, por exemplo. Sua solução a todos os problemas é brigar. Ele não se importa se está certo ou errado. Ele acha que pode fazer ficar certo, mas está errado. He-Man sabe disso. Mesmo com seus poderes, ele sempre tenta evitar as brigas. Brigar não soluciona problemas. Brigar somente cria mais problemas. Tchau, amiguinhos. Se você tiver um trabalho para fazer e o achar entediante e sem importância, tudo bem, todos nós temos. Obi teve. Mas nenhum trabalho é sem importância. Obi aprendeu que se tivesse feito o trabalho que seu pai lhe deu, as coisas não teriam saído erradas. Portanto, lembrem-se, todo o trabalho que formos fazer vale a pena ser bem feito. Não importa o quanto ele possa parecer monótono. Até a próxima vez. Hoje aprendemos uma lição valiosa mesmo quando todas as chances estão contra nós. Às vezes, quando nossos rivais não estão jogando honestamente ou quando um trabalho parece muito grande, é fácil ficarmos assustados. Mas é aí que temos que continuar firmes e lutar, porque é assim que nascem os vencedores. Quando estiverem participando de um jogo ou fazendo seus deveres de escola, não importa o quanto pensem estar atrasados. Não desistam. Lembrem-se, não podem vencer se vocês não tentarem. Até a próxima. Daqui pra frente só vou querer ver os elefantes e crocodilos do lado de fora do santuário. Foi a interferência do esqueleto que deixou os animais zangados. Felizmente, Rick teve a solução que o ajudou a aprender uma lição. Tudo vale a pena, embora fazer exija muito tempo e estudos. Se você gostar daquilo que faz, o trabalho não parecerá tão difícil assim. Bom, eu acho que tive que crescer um pouco antes de entender isso. Pois é, crescer não é mesmo fácil, Rick, para nenhum de nós. Hoje aprendemos a importância de se tomar a decisão certa. Quando Cobra Khan mentiu a respeito de He-Man, o Rei Cobra acreditou a princípio porque Cobra Khan era um dos seus. Mas mais tarde ele percebeu que confiar em Cobra Khan foi um grande erro. Portanto, quando tiver que tomar uma decisão sobre alguma coisa, não se apresse pela coisa mais fácil. Pense bastante, olhe os dois lados e então decida. Assim, toda decisão que você tomar terá maiores chances de acertar. Até a próxima.